Boa noite a todos. Boa noite, gente. Graça e paz em nome de Jesus. Em adoração, rendidos diante da presença do nosso Deus e sensíveis à voz do Espírito Santo dele, eu peço que você abra a sua Bíblia no livro do profeta Jonas. Faremos a leitura do capítulo 1 até o capítulo 2, verso de número 10. Abra ou acesse a sua Bíblia. Mas hoje eu vou abrir, não vou acessar, porque meu pequeno mais velho deixou meu tablet cair e ele vai ter que ir para assistência. Se você tiver uma assistência boa para me recomendar, estou recebendo algumas dicas. Livro do profeta Jonas, capítulo 1. Todo mundo achou? Às vezes é cruel, viu? Ficar perguntando se vocês acharam, ouvindo o folhear das Bíblias. Vou esperar mais um pouco. Ainda tem gente. Está perto de Obadias, alguma coisa assim. Profetas maiores, profetas menores. Vai folheando aí, que você vai achar entre algum livrinho aí. Amém. O Deus de Jonas é o tema da mensagem dessa noite. Geralmente, quando a gente conversa sobre a vida do profeta Jonas, a gente foca na vida do profeta, na experiência do profeta, o que termina sendo inevitável, mas também dá uma ênfase ao peixe grande. O peixe só aparece uma vez no texto sagrado, mas a ação do Deus de Jonas permeia todo o texto. Então eu queria que você abrisse o seu coração para o Deus do profeta Jonas. Diz assim a palavra do Senhor. Testando, pronto. Jonas 1 diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, e descendo para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio, e tendo-se deitado, dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: Que tens, dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez assim ele se lembre de nós para que não pereçamos. E diziam cada um ao seu companheiro: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhes disseram: Declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo tu és? E ele lhes disse: Eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então esses homens se encheram de grande temor e disseram-lhe: Por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugiam da presença do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe: Que te faremos nós, para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E ele lhes disse: Levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará. Porque eu sei
que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade? Entretanto, os homens remavam para fazer o voltar o navio à terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, nós te rogamos que não pereçamos por causa da alma deste homem, e que não ponhais sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram no mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, esses homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor, e fizeram votos. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouvistes a minha voz. Porque tu me lançastes num profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou diante dos teus olhos. Todavia tornarei a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça. E eu desci até os fundamentos dos montes, a terra me encerrou para sempre com os seus ferrolhos, mas tu fizeste subir a minha alma da perdição. Ó Senhor meu Deus, quando desfaleci em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor, e entrou a ti a minha oração no teu santo templo. Os que observam as falsas vaidades, os ídolos, deixam a sua misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifícios com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Amém? Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, e graça, e fale no nosso coração. Queria que você baixasse a sua fronte, fechasse os seus olhos e dedicasse ao Senhor esse tempo em nome de Jesus. Deus amado, muito obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio, Senhor Deus, de estar na tua casa, oferecer um culto agradável ao Senhor, te adorar, Senhor Deus, em espírito e em verdade. Ó Deus, e nesse momento, Senhor Deus, poder partilhar, Deus, da tua palavra, Senhor, da tua verdade, com os meus irmãos. Mas, Senhor Deus, em nome de Jesus, nós declaramos ao Senhor, confessamos ao Senhor a nossa total dependência do Senhor, a nossa total dependência, Pai, da ação do Teu Santo Espírito, Pai, porque se alguém aqui nesse lugar pode entender a Tua verdade, Senhor Deus, é por meio dEle. E Deus, em nome de Jesus, por graça, por misericórdia, por bondade, fala o nosso coração, Pai. Ministra o coração do teu povo, e que a tua palavra, Senhor, possa produzir transformações, Pai. É o que eu peço ao Senhor, agradecido em nome de Jesus. Amém. Pois bem, quem era o profeta Jonas? Quem era Jonas? A Bíblia nos diz que Jonas era profeta, filho de Amitai, da tribo de Zebulon, e morava na cidade de Gat-Hefé, que ficava no Reino do Norte. Muita gente não sabe, mas Jonas, ele era um profeta conhecido em Israel. E ele viveu no período do reinado de Jeroboão II. Inclusive, Jonas, ele profetizou em Israel, no Reino do Norte, conforme nos confirma o livro de 2 Reis, capítulo 14, verso 25. Você pode ver aí, Jonas, filho de Amitai. É interessante lembrar que esse texto, ou melhor, que uma única menção a Jonas é feito em todo o Antigo Testamento, com exceção do próprio livro de Jonas, e é exatamente essa que você acabou de ler. Jonas, ele era galileu, contemporâneo de Amós e de Oséias. É interessante porque, quando nós olhamos para o nome de Jonas, Iona, no hebraico, significa pomba. Mas a vida de Jonas nega o seu nome. Jonas estava muito longe de ser um homem pacífico. Jonas é alguém que está em pé de guerra com Deus, com os outros e consigo mesmo.
Jonas era um pregador que desejava ver a morte e a destruição dos seus ouvintes. Você pode imaginar? Jonas era um profeta de temperamento difícil, um homem mal-humorado, sem misericórdia e mal relacionado com Deus. Jonas se apresenta como um profeta nacionalista, israelita até o extremo, e que não queria entender porque o Deus de Israel o levantou para pregar exatamente a sua mensagem aos inimigos da nação. Eu diria que Jonas é alguém que teve o privilégio de ouvir a voz de Deus, mas que de forma deliberada, resoluta, ele escolheu virar as costas. E eu digo virar as costas porque, na verdade, Jonas ele não deu resposta nenhuma ao Senhor. A voz de Deus chega ao profeta Jonas e o texto diz assim: e veio a palavra do Senhor a Jonas. E qual foi a resposta de Jonas? Nenhuma. A resposta esperada de um profeta seria, talvez: Senhor, eis-me aqui. Senhor, conte comigo para essa missão. Ou Senhor, eu não sou digno. Senhor, eu não tenho capacidade. Mas o texto nos diz que Jonas não respondeu absolutamente nada. O texto diz assim: porém, Jonas se levantou para fugir da presença de Tarsis, podem ler, e descendo, e Jonas foi para Tarsis, para longe da presença de Deus. Eu diria que Jonas, ele parece uma criança fugindo de Deus. O que leva você a crer nisso, pastor? Pensem comigo. Em primeiro lugar, Jonas, ele era hebreu. Jonas, ele era um profeta do Senhor. Jonas, ele conhecia o caráter de Deus, a palavra de Deus e o poder de Deus, o poder do Deus Yahvé, o Deus Todo-Poderoso. Jonas frequentava o templo de Jerusalém, conhecia o saltério, a linguagem dos salmos, e certamente Jonas cresceu ouvindo os salmos de Davi. E com toda certeza, Jonas ele conhecia o Salmo 139, um salmo belíssimo, que diz assim, bem forte: vocês, para onde... De acordo com a palavra de Deus, revelada através do salmista, é possível alguém fugir da presença de Deus? É claro que não. Mesmo sendo um frequentador do templo de Israel, mesmo sendo um profeta conhecedor da palavra e do poder de Yahvé, Jonas, como uma criança teimosa, ingênua, ele tenta fugir do Senhor. E falando em criança, essa semana, meu filho vai completar 3 anos, Luca. Quando eu entro na cozinha, Luca está simplesmente com um pote de margarina enterrado no rosto. E quando eu olhei para ele e disse, Luca, ele arregalou os olhos, deixou o pote cair e fugiu, tentou fugir de mim. Agora imagina para onde, o esconderijo dele, só cabia ele. Ele fugiu para o lado da geladeira, tentando se esconder de mim. E quando eu olho para
para a ingenuidade de Lucas, achando que ele poderia fugir de mim num espaço tão apertado, e para o lado da geladeira. Eu me lembro de Jonas. Jonas conhecia o Deus Todo-Poderoso, o Deus Yahvé, ele era o profeta. Ele cresceu ouvindo os salmos, ele cresceu ouvindo a palavra do Deus Todo-Poderoso. Como Jonas poderia achar que ele iria conseguir fugir de Deus? Mas a pergunta que nós fazemos é: por que alguém fugiria da presença do Deus Todo-Poderoso? A palavra hebraica para presença é pané, que significa face. Nós modificamos a nossa pergunta então: por que alguém fugiria da face do Senhor? Por que alguém fugiria da presença, da face de Deus? Um lugar sublime, um lugar de comunhão plena, um lugar de bênção. Um lugar para o qual você foi criado. A resposta mais óbvia seria porque Jonas, ele não concordava com a ideia de Deus ofertar perdão aos assírios. E talvez, se você for cristão, você já ouviu milhares de pregações sobre Jonas, você conhece esse texto e você sabe que os assírios eram inimigos de Israel. Os ninivitas, Nínive era a capital do Império Assírio, e os assírios, eles não eram gente boa não. Geralmente a gente critica a desobediência do profeta, fala muito dessa desobediência, mas a gente esquece às vezes de que esse povo era um povo terrível. Os assírios eram conhecidos por sua violência militar. Eram homens perversos, homens cruéis. Não faziam prisioneiros de guerra. Antes eles dizimavam todos os seus prisioneiros com requintes de crueldade. Eram homens cruéis, maus. Inclusive os assírios já tinham feito algumas incursões ao reino do norte, tentando procurar confusão com Israel. E Jonas, como todo bom judeu de sua época, nacionalista ao extremo, ele simplesmente odiava os seus inimigos, odiava os assírios, os ninivitas. Jonas não achava justo que Deus os perdoasse. Mas sim, Deus, ele deveria o contrário, os punir, os destruir. Esse se configura um excelente motivo para a fuga de Jonas. Mas, no fundo, eu creio que assim como Jonas, cada um de nós foge da presença do Deus Todo-Poderoso por um motivo mais profundo. Eugene Peterson, parafraseando Eugene Peterson, eu vou citar ele umas 3 vezes aqui, e vou mostrar o livro também, de onde eu tirei isso. Ele vai dizer assim: escapamos da presença de Deus em busca do isolamento narcisista, onde podemos contemplar os espelhos do nosso próprio ego e obter a nossa percepção da realidade definido por nossos olhos vesgos e nossa mandíbula cerrada. Por que alguém fugiria da beleza da face de Deus? A resposta seria: para contemplar a sua própria face. Eugene Peterson, em seu livro A Vocação Espiritual do Pastor, e é um livro que eu recomendo, foi um dos primeiros livros cristãos que eu li, e eu tenho bastante apreço por ele, está num lugar bem especial, lá no meu escritório. Eugene Peterson, ele vai dizer o seguinte: a experiência com Deus, êxtase, a totalidade dele, é acompanhada pela tentação de reproduzir a experiência como Deus. O gosto por Deus torna-se uma ambição de tornar-se Deus. O ser amado por Deus é distorcido a ponto de se tornar uma cobiça de agir como o próprio Deus. E ele completa: vislumbro um mundo onde Deus está no controle e acho que também posso assumir o controle. Abandono minha preferência pessoal por Deus e me associo à serpente despersonalizada e astuta. E nesse finalzinho ele se reporta ao Éden, se reporta à experiência de Adão e Eva e como eles cederam à tentação da serpente.
E é interessante porque, às vezes, eu fico perdido e, às vezes, eu me acho. Eu fiz um empréstimo rápido do meu sermão, mas já está ajustado aqui. E como Peterson ele vai dizer, nós vislumbramos um mundo onde Deus está no controle e achamos que também nós podemos assumir o controle. Abandono a minha preferência pessoal por Deus e me associo à serpente despersonalizada e astuta. Como nós podemos absorver do texto, nós fugimos da presença do Deus Todo-Poderoso simplesmente para estarmos no controle. E todas as vezes que isso acontece, todas as vezes que ambicionamos o controle, o poder, nos associamos a essa serpente, ao maligno. É isso que ele está querendo dizer? E o texto continua dizendo, olha, e Jonas foi para Tarsis, para longe da presença de Deus. Nós também fugimos da presença de Deus por acharmos que nós temos sempre um caminho melhor, uma alternativa melhor e mais feliz para nós. Sabemos sempre com certeza o que queremos e o que é melhor para nós. É muito comum ouvir, pastor, dessa vez eu tenho certeza, pastor, que essa é a pessoa certa para mim. Pastor, dessa vez eu tenho certeza, pastor, que esse é o curso certo, pastor. Já errei várias vezes, mas, pastor, dessa vez esse vai ser o curso certo. Pastor, esse empreendimento vai ser o empreendimento da minha vida, pastor. E dessa vez, pastor, eu estou certo. Pastor, eu tenho a proposta certa, pastor. Às vezes, irmãos, estamos tão convictos, tão certos de que sabemos o que é melhor para nós, que julgamos nem precisar consultar a presença do nosso Deus, consultar ao nosso Deus a respeito da sua vontade. Nós desprezamos a sabedoria divina, a onisciência divina, o conhecimento que o nosso Senhor tem sobre o futuro e acreditamos que os nossos caminhos são mais altos do que o caminho dele. Mas na perspectiva de Jonas, qual era o melhor para ele, gente? Qual era o melhor caminho? Qual era o melhor destino? Amém, glória a Deus. Um irmão falou. Tarsis. Tarsis definitivamente era diferente de Nínive. Nínive era um território inimigo, era um território hostil, era um lugar desprezível, com uma história infeliz. Mas Tarsis não. Tarsis era um lugar que fazia com que os olhos de qualquer profeta, de qualquer pessoa brilhasse. Era um lugar exótico. Tarsis possuía o encanto do desconhecido. Ficava na Espanha, exatamente no Estreito de Gibraltar. No primeiro culto eu fiz menção à equipe do Ministério Infantil e a importância do ensino às nossas crianças. Porque a primeira vez que eu li e estudei esse texto, eu não sabia que Gibraltar era Espanha. E assistindo um desenho infantil, o camarada simplesmente dirigiu o filmezinho e colocou lá. E Jonas foi para Espanha. Eu falei, nossa. Depois eu corri para todos os comentários que eu tinha, confiáveis, e não é que estava lá? Espanha. Fazendo essa menção honrosa, nós temos muito a aprender com as crianças e com o que é comunicado às crianças. Às vezes nos ajuda bastante. Nas referências bíblicas, Tarsis era um porto distante e às vezes idealizado. O livro de 1 Reis 10, 22 vai dizer o seguinte: vocês, por quê? O texto ele vai dizer para a gente que Tarsis era um destino onde as pessoas iam pegar ouro, prata, marfim, macacos e pavões. O estudioso semítico, das línguas semíticas, Cyrus Gordon, ele vai dizer que na imaginação popular,
Tarsis era um paraíso distante, o lugar perfeito. Mas eu fiquei refletindo e pensando sobre Tarsis e entendo que qualquer paraíso se torna o pior lugar do mundo quando nós não estamos na rota divina que foi traçada para cada um de nós. Qualquer paraíso se torna o pior lugar do mundo quando estamos distantes da rota divina traçada para cada um de nós. E o texto continua, dizendo que Jonas, ele desceu a Jope e tomou um barco rumo a Tarsis. Só que Jonas, ele não contava com uma coisa. Jonas, ele não contava com uma tempestade. E o que é que o texto diz? Mas geralmente nós somos assim. Nós planejamos a nossa vida, não consultamos ao Senhor em tudo, escolhemos os nossos destinos, compramos nossas passagens, entramos no barco, contudo nós não contamos com o imponderável. Mas pastor, qual é o imponderável? Os planos de Deus para nós. Eu creio que a maioria de nós anseia por um relacionamento com Deus cuja comunicação seja clara, ao ponto de tomarmos decisões mais seguras e mais acertadas. Porém, a grande questão é que nem sempre ouvir a voz de Deus é prazeroso. Nem sempre ouvir a voz de Deus nos traz prazer. Às vezes, ouvir a voz de Deus nos traz dor. E eu me reporto uma experiência que eu tive, e falo de maneira bem superficial, onde eu precisei tomar uma decisão importante na minha vida. E eu estava um pouco que nem Jonas, eu estava fugindo de Deus. E era uma decisão acerca do ministério, era uma decisão acerca de uma transição. E eu acredito que os ministérios mais bem-sucedidos do ponto de vista bíblico são aqueles mais duradouros. A menos que Deus, ele coloque a sua mão e fale, meu filho, o seu lugar não é mais aqui. E eu lembro que... Eu vou entrar mais na história, gente. No primeiro culto eu não entrei não, mas vou entrar. E eu lembro que foi-me feita uma proposta. Eu disse que ia orar por essa proposta, mas não estava orando por essa proposta. E o prazo ia se encerrando, e a pessoa me perguntou se estava tudo bem, e se eu estava orando. E aí eu, com vergonha, disse a verdade. E a pessoa falou, ore mesmo, porque eu preciso dessa decisão em 2 dias. No último dia, eu orava. Eu falava com Deus sobre tudo, mas não falava com Deus sobre essa decisão importante. Mas no último dia, o meu carro deu um problema, minha esposa saiu muito cedo para o trabalho, e deixou o carro com um problema na bateria para eu resolver. Que maravilha. Eu acordei já com esse problema para resolver. E enquanto eu esperava o camarada da bateria, eu falei, olha, vou voltar, vou sair da garagem, vou voltar para o meu quarto e vou orar. E eu falei, vou buscar o Senhor, vou buscar a direção dEle. E nesse dia, Deus, ele falou ao meu coração de uma forma muito profunda. Eu tinha dito para o Senhor, Senhor, eu não vou arredar o meu pé de onde eu estou, se eu não tiver certeza que é o Senhor. Se eu não ouvir a Tua voz, Senhor Deus, eu não vou arredar o meu pé, Senhor. Me perdoe, Senhor, se eu estou sendo teimoso, mas eu não quero tomar uma decisão, Senhor, que não seja fundamentada na Tua direção. E aí, meditando nas Escrituras, Deus me deu o texto do profeta Jeremias, dizendo, olha, o coração do homem é enganoso. E eu falei, verdade? O coração do homem é enganoso, mas só que isso não se aplica em nada para mim. Depois, Deus me deu o texto de Daniel, onde falava que o profeta Daniel, ele profetizava não por dinheiro.
Eu não preciso do dinheiro, não preciso dessas vestes e não preciso do terceiro lugar, não preciso de posição no reino. E Deus falou no meu coração através de Daniel. E eu disse, poxa, está aí. Gostei desse profeta. Eu compartilho os ideais desse profeta. Até que Deus me deu o texto do profeta Isaías. A quem enviarei? E Isaías disse, eis-me aqui, envia-me a mim. E eu tinha dito ao Senhor naquela manhã, Senhor, eu só vou arredar o pé de onde eu estou, se eu tiver um imperativo da tua parte. E o texto é fantástico, porque no final ele diz assim, Isaías, ele diz assim, então vai. E naquele momento eu me prostrei diante do Senhor, chorei feito criança, adorei ao Senhor, e disse, Senhor, e as minhas ovelhas? E o Senhor disse para mim, que ovelhas você tem? As ovelhas são minhas, e eu sou o Senhor, eu cuidarei das minhas ovelhas. E eu chorei mais ainda, por causa do meu equívoco. E o Senhor falou ao meu coração. E essa foi a experiência que eu tive com o Senhor. Jonas, ele desce, ele toma um barco, desce a Jope, toma um barco. Só que Jonas, ele não contava com a tempestade. Ele estava planejando tudo sem Deus, assim como eu. Estava tocando a vida, os processos, a fé, meio que empurrando com a barriga. Senhor Deus, eu compartilho mais ou menos isso com você. Até aqui o Senhor vai, Senhor. Mas nós precisamos lembrar que os planos de Deus para nós são soberanos. Ele é Deus, Ele é o Senhor de todas as coisas. E como eu disse, a voz de Deus, ouvir a voz de Deus, ela dói. E quando eu ouvi a voz de Deus naquele dia, ela me trouxe dor. A voz de Deus pode trazer alegria, ela pode trazer paz, ela pode trazer contentamento. Mas a voz de Deus, ela pode trazer ao seu coração dor. Eugene Peterson, ele vai dizer que a tempestade, e às vezes quando a gente não está na rota certa, Deus, ele manda tempestades. Essa tempestade foi Deus quem provocou, mas por causa do próprio profeta. Tanto é que o próprio profeta vai dizer, olha, eu sou culpado, eu reconheço. E olha o que Eugene Peterson ele vai dizer sobre tempestades, eu achei fantástico. Tempestade é o ambiente em que perdemos a vida ou somos salvos. Não existe um lugar seguro onde se possa sentar como espectador. Não há uma arquibancada onde se possa admirar os relâmpagos e as trovoadas, ondas e espumas da tempestade. Nós estamos dentro dela, profetas e povo, marinheiros e santos. Nada mais interessa. Nessa altura, é um caso de vida ou morte. Qualquer coisa que estiver na agenda não está mais lá. Eu costumo dizer que Deus é especialista em bagunçar os nossos planos. E às vezes o Senhor manda tempestades. Para tirar o nosso foco daquilo que a gente acha que é importante, e trazer o nosso olhar para aquilo que de verdade é essencial. Mais uma vez, a tempestade chega. E quando ela chega, nós perdemos o controle que achávamos que tínhamos. Jonas perde o controle. Antes da tempestade, Jonas estava muito bem, ao ponto de pagar uma quantia considerável para chegar até lá. Eugene Peterson, que é um excelente hebraísta, um especialista na língua hebraica, ele vai dizer que a junção dessas duas palavras no original comunica uma certa ironia, transmitindo a ideia de que Jonas estava tão se sentindo no controle, estava com grana no bolso, que pagou o preço do barco inteiro para viajar. Mas o que é que aprendemos com isso, pastor? Aprendemos que diante das tempestades que a vida nos impõe, o nosso dinheiro não vale de nada.
O nosso status não vale de nada, a nossa posição não vale de nada, os nossos títulos não valem de nada. A sua influência vale muito pouco. A vontade de Jonas e o dinheiro de Jonas não valiam nada diante da tempestade. Eu não coloquei esse detalhe no texto não, mas é interessante observar. Diante da tempestade, diante do medo da morte, do pavor da morte, a morte ali bem perto, a primeira coisa que os marinheiros fazem são lançar as cargas, seus pertences, vai jogando tudo fora, vai jogando tudo no mar. Porque diante da tempestade, só o essencial permanece. E eu creio, meus irmãos, que as tempestades, elas mostram qual é o nosso lugar. Pastor, e qual é o nosso lugar? O nosso lugar é humilhados na presença do Deus Todo-Poderoso. A tempestade de Deus, quando vem do Senhor, é uma tempestade graciosa. A princípio parece um castigo divino, parece que Deus está de fato perseguindo Jonas para destruir Jonas. Parece que Deus quer matar Jonas, mas Deus não estava querendo matar ele. Deus estava querendo salvar o profeta. E por vezes estamos em meio às tempestades, por vezes tempestades que nós mesmos criamos por desobediência, e achamos que Deus está contra nós, porque está dando tudo errado. Mas na verdade, no meio da tempestade, Deus está tentando te mostrar aquilo que de fato é importante, é essencial na sua vida. No caso de Jonas, na tempestade, algo muito importante foi revelado. Jonas era um profeta que não queria orar. Quando ele decide ir para Tarsis, Jonas está comunicando com a sua postura. O texto diz que ele não fala nada para o Senhor, simplesmente vira as costas. Ele está dizendo: Senhor, eu não preciso do Senhor. Eu não preciso dar satisfação nenhuma ao Senhor. Além do mais, eu nem sei quanto tempo eu vou passar lá. É uma viagem longa, talvez uma viagem de mais de um ano. Mas independente disso, Senhor, eu não quero falar contigo. Mas eu entendo porque Jonas não queria falar com o Senhor. Jonas não queria falar com o Senhor, porque Jonas não queria se submeter. E quando nós olhamos no dicionário, uma palavra simples, submeter, mas é interessante o seu significado. Diz assim: submeter é reduzir a obediência. Submeter é reduzir a dependência, é render-se. Como nós cantamos, como o rei Davi, que nós queremos louvar ao Senhor e nos render diante dele. É obedecer às ordens ou à vontade de outrem. Muitos dizem que Jonas não sabia orar. Eu ouvi alguns comentários, algumas pregações, alguns pastores, e muitos dizem: olha, Jonas era um profeta que não sabia orar. Porém, eu digo para você que Jonas, ele sabia orar. E eu posso provar isso para você. Mas Jonas, ele não queria orar. Jonas, ele frequentava o templo de Israel e ele estava familiarizado com a linguagem do saltério, a comunicação dos salmos, a linguagem dos salmos. E a prova disso é a sua oração no capítulo 2. O capítulo 1 foi escrito em prosa, mas o 2 foi escrito em poesia. Foi escrito na linguagem dos salmos. E é fantástico perceber que Jonas extraiu toda a sua oração do saltério. Toda a oração de Jonas é baseada no livro dos Salmos. Jonas cresceu ouvindo os Salmos de Davi. Mas Jonas, ele sabia orar, mas não queria. É interessante observar que desde a chamada de Jonas até a tempestade, Jonas se mostra alguém relutante a orar. Em primeiro lugar, a palavra do Senhor chega a Jonas e ele não responde. Verso 5, enquanto os marinheiros clamavam cada um ao seu Deus, Jonas estava dormindo. Verso 6, o mestre do navio pede que ele clame ao seu Deus, e Jonas não clama. Versos 7 e 8, quando eles lançam sortes, e Jonas é questionado sobre quem ele é, e sobre qual é a sua ocupação, ele nega que é profeta, ele omite que ele é profeta, e ele simplesmente diz: eu sou hebreu.
que teme ao Senhor, Deus dos céus, que fez o mar e a terra seca. Uma altura daquela do campeonato, quando eles ficaram sabendo que Jonas temia ao Deus dos céus, que fez o mar, eles se desesperaram. Jonas não queria orar, porque orar significa se render, apresentar-se diante da face de Deus. Lembre-se que Jonas estava fugindo desde o início, capítulo 1, da face de Deus. E orar significava se apresentar diante da face do Todo-Poderoso. Brennan Manning, ele vai dizer que a oração é a morte de toda identidade que não procede de Deus. Porque diante da presença de Deus, da face de Deus, todo o nosso orgulho humano, ele é aniquilado, é reduzido a nada, porque Deus é o Todo-Poderoso e nós não somos absolutamente nada. Você conhece ou já conheceu alguém? Pode considerar o espelho, que anda brigando com Deus? Eu não sei se eu já briguei com Deus. Acho que eu nunca tive essa coragem. Mas eu já conheci muita gente que já brigou com Deus. Quando os seus planos não davam certo, quando aquilo que elas queriam, precisavam, achavam que era justo, não acontecia, essas pessoas se revoltavam contra Deus. E eu tenho um tio que já brigou muito com Deus. Não pedi autorização dele não, mas depois ele vai ver na internet. Como ele me ama muito, ele vai liberar. E esse tio meu, assim que minha família se converteu, ele encostou em mim e falou assim: meu filho, eu sei que sua família está escolhendo esse caminho, mas você é livre, viu? Você é livre para fazer o que você quiser. Eu falei: obrigado, tio. Obrigado. Lembro que eu falei isso para ele. Era bem menino. E eu lembro que eu acompanhei a trajetória desse meu tio, com idas e vindas, com mudanças significativas na vida dele, filhos, casamentos, mudança de destino, como Jonas que queria ir para Tarsis, achando que Tarsis era o melhor para ele. E eu sei que todo o aconselhamento, toda a conversa com esse meu tio no telefone eram conversas dificílimas, porque ele questionava o agir de Deus o tempo todo. E ele falava assim: Luquinhas, como ele me chama, esse tempo de Deus é muito demorado, e eu não posso esperar. Ele dizia isso o tempo todo. Até que chegou a tempestade na vida dele. Muitas coisas aconteceram, muitas coisas que causaram dor ao seu coração, e que causaram dor também ao meu coração, por amar muito a Ele. Mas o que é importante é que depois de tudo que ele passou, ele reconheceu o Senhor em todos os seus caminhos. Talvez hoje ele não esteja em Tarsis, não esteja no paraíso idealizado, mas ele está na presença do Senhor, e isso é o que mais importa. E é interessante porque, como eu disse, Jonas sabia orar, mas Jonas não queria se render. Jonas fugia da face do Deus Todo-Poderoso. E é interessante o capítulo 2, verso 1, eu não coloquei aqui no slide, mas olha aí na sua Bíblia, as 3 primeiras palavras, o que é que diz? Quem está com a Bíblia aberta? Como é que diz? Eu ouvi baixinho, mas vou ajudar. Diz assim: então orou Jonas. Jonas orou. Jonas, ele buscou a face, a presença do seu Deus. Esse era o lugar que Deus queria Jonas desde o início. E minha pergunta para você nessa noite, meu irmão, que anda lutando com Deus, brigando com Deus, ou talvez tomando algumas decisões sem consultar a Deus, deixando a oração de lado, a busca por Deus, a vontade dEle de lado, até onde precisamos descer para buscarmos a face do Senhor e reconhecermos a sua soberania?
O texto tem uma dinâmica interessante, porque Jonas, ele desce a Jope, desce para o barco, desce para o porão do navio e para as profundezas do mar. E por fim, ele se vê dentro de um grande peixe. O ventre do peixe era o oposto de tudo que Jonas tinha almejado em sua ida para Tarsis. Não havia beleza alguma naquele lugar. Antes era escuro, úmido e fétido. Mas o ventre do peixe foi o lugar que ele precisou chegar para recomeçar o seu relacionamento com o Deus Todo-Poderoso, para recomeçar a dinâmica de uma vida de oração, a busca da presença de Deus e uma dependência verdadeira do seu Deus. E eu chego ao fim e pergunto e também respondo: quem é o Deus de Jonas? Quem é o Deus de Jonas? O Deus de Jonas é o Deus que ouve. É o Deus que ouve. Essa história é sobre Deus e não sobre Jonas. Mas quem é o Deus de Jonas? O Deus de Jonas é o Deus santo, que não pode tolerar o pecado dos ninivitas. É o Deus que usou a vida de Jonas para divertir os ninivitas. O Deus de Jonas é o Deus que salva aquele que clama. É o Deus que ouve o profeta desobediente no ventre do peixe no fundo do mar. É o Deus que ouve o clamor da tripulação desesperada. É o Deus que salva uma nação inteira de sua maldade quando se arrepende e clamam a Ele. Esse é o Deus de Jonas. É o Deus que não rejeita um coração humilde. É um Deus que não rejeita um coração contrito e quebrantado. Eu diria para você nessa noite: não importa quão longe você tenha ido, não importa quão longe você tenha ido buscando seus próprios interesses, a Tarsis idealizada, eu queria dizer para você que é possível retornar. Basta clamar ao Senhor. Jonas, ele diz, olha, nas entranhas do peixe, Jonas clamou ao Senhor dizendo, na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Basta clamar ao Senhor. O Senhor é o Deus que nos ouve, que ouve a oração, que ouve o coração arrependido e salva aqueles que buscam com sinceridade. O capítulo 2, verso 9, termina dizendo, Jonas acaba por reconhecer, ao Senhor pertence a salvação. Ao Senhor pertence a salvação. Deus é o Deus que salva. Deus é o Deus da graça. Deus é o Deus da bondade. Deus é o Deus da misericórdia. E nesse momento eu queria que você ficasse de pé. Mas eu queria ainda que você continuasse alguns segundos conectado a essa mensagem, com a experiência do profeta Jonas. Queria que você fechasse os seus olhos. Nesse momento, consagre a sua vida ao Senhor. Consagre os seus caminhos ao Senhor. Entregue os seus caminhos ao Senhor. Apresente ao Senhor os seus planos, os seus projetos, o seu futuro. Às vezes eu me pego pensando no futuro. Às vezes eu idealizo coisas para o meu futuro, o futuro da minha família. Existem coisas que eu quero muito. Mas diante da ministração da palavra de Deus, revelada aqui no livro do profeta Jonas, Deus me fez questionar a minha vontade. Será que o que eu desejo é vontade de Deus para a minha vida? Será que o que você tem desejado, sonhado, planejado é vontade de Deus para a sua vida?
Será que você já entregou esse projeto a Deus, essa situação a Deus? Será que você já se rendeu em oração, se submetendo ao Senhor? Dizendo: Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus soberano, Deus que governa todas as coisas, Deus que controla tudo e todos, Deus que conhece o futuro, Deus onisciente. Senhor, o que queres da minha vida, Senhor? O que queres de nós, Senhor? Às vezes, por vezes, como Jonas, idealizamos a nossa vida perfeita. Só que a nossa vida perfeita coloca Deus em segundo plano. Há Tarsis que nos enche os olhos, que nos propõe felicidade, plenitude, satisfação, por vezes não contempla a presença do nosso Deus. Quando nós olhamos para a experiência de Jonas, nós vemos que é possível tocar uma vida cristã, ser um cristão. Jonas era crente, mas colocando a vida de oração para segundo plano, rejeitando a vontade e a voz do Senhor. Então nessa noite, você que é um cristão, consagre a sua vida ao Senhor. E eu peço que com muita humildade, você reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Não diga: não é palavra de Deus para mim. Não diga: Senhor Deus, eu consagro tudo ao Senhor. Mas às vezes nós estamos tão convictos de que é certo, que às vezes até consagramos, mas nós não estamos prestando atenção naquilo que Deus está nos comunicando. Então, em humildade, submeta a sua vida ao Senhor, toda a sua vida ao Senhor. Eu disse no primeiro culto que eu ficaria muito frustrado se eu chegasse, Deus me permitisse viver mais 10 anos, 15 anos, e eu chegasse lá e percebesse que alguns propósitos de Deus, eles não se concretizaram na minha vida, ou tardaram a se concretizar porque eu não dei lugar, porque eu não dei espaço. E eu tenho certeza que esse sentimento deve invadir o seu coração, e você também deve pensar: olha, Senhor, eu não quero olhar para trás e entender, Deus, que eu renunciei, ou melhor, repudiei a tua vontade, Senhor. Nesse momento eu queria adorar o Senhor com cada um de vocês, e também com você, que pode ser que você não seja um cristão e você veio aqui essa noite, e Deus, de uma forma miraculosa, específica, o Espírito Santo de Deus falou ao seu coração, e você quer consagrar a sua vida a Deus, quer entregar a sua vida a Deus. Você está dizendo: olha, pastor, eu já cansei de viver do meu jeito, eu já cansei de quebrar a cara, eu já cansei de me frustrar, eu quero os planos de Deus para mim, eu quero a vontade de Deus para a minha vida. Se você veio a esse lugar, eu queria que com coragem você levantasse uma das suas mãos e falasse assim: pastor, eu quero colocar Deus no centro da minha vida, eu quero a direção do Todo-Poderoso na minha vida. Há alguém aqui nesse lugar que ainda não entregou a sua vida ao Senhor e que quer entregar o seu coração ao Senhor Jesus Cristo? Há alguém no nosso meio? Glórias a Deus. Eu e você, meu irmão. Tem mais alguém que nessa noite quer entregar o seu coração ao Senhor Jesus? Quer dizer: Senhor, eu me rendo, Senhor. Eu não quero mais a minha vontade, Senhor Deus, eu quero a tua vontade. Glórias a Deus, minha irmã. Eu vi você. Glórias a Deus aqui, você também, meu irmão. Você aqui também de branco, eu vi você. Mais alguém quer entregar a vida a Deus? Eu te vi você aqui à direita também. Mais alguém quer entregar o coração? Glórias a Deus por sua vida, minha irmã. Não tem coisa melhor do que se submeter à vontade do Todo-Poderoso e entender os seus propósitos, os seus caminhos, os seus desígnios para a nossa vida. Eu vi você aí atrás de verde também. Deus abençoe em nome de Jesus. Eu não vou me demorar. Mais alguém quer entregar o seu coração à senhoria, o domínio do Senhor? Eu vi você aqui também, aqui à direita, perto da jovem que já levantou a mão. Mais alguém? Mais alguém? Glórias a Deus, meu irmão. Você aqui à esquerda, eu te vi. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Mais alguém? Mais alguém? Eu queria chamar você que levantou a sua mão a vir aqui à frente com coragem,
A nossa equipe do discipulado, a nossa família da IBAN vai estar aqui para te receber. Tenha coragem, não tenha vergonha não. Porque você está entregando a sua vida ao Deus Todo-Poderoso. Você está dedicando ao Senhor todos os seus caminhos. Glória a Deus. Glória a Deus. Enquanto esses irmãos se achegam aqui à frente, nós vamos adorar o Senhor com a canção que diz: Deus, somente Deus, rendendo toda a honra, toda a glória, toda a exaltação ao nosso Deus Criador. Adore ao Senhor em nome de Jesus. Seus desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus somente é Deus, Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, eternamente em nós há de inspirar a alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus de imensa graça e de sumo bem, reconhecemos a Tua soberania, o Teu poder e a Tua graça sobre as nossas vidas, Senhor. Nós Te louvamos, porque a Tua bondade, ó Deus, dioturnamente tem nos alcançado. Obrigado porque a Tua graça, Senhor, nos atraiu até a Ti. Obrigado por cada vida, Senhor, que nesta noite reconheceu, ó Deus, que precisa, que necessita se submeter ao Senhor. Por estas vidas preciosas que vieram, Senhor, aqui ao altar da Tua presença, entregar os seus corações, os seus projetos de vida, seus planos diante do Senhor. Enquanto igreja, Senhor, nós queremos suplicar
a tua bênção sobre elas, Senhor, sobre esta decisão, sobre, ó Deus, o que passa, que ronda os seus corações, sobre as suas histórias, sobre as suas existências, Senhor, sobre a caminhada que doravante elas, ó Deus, passarão a percorrer na tua presença, Senhor. Ó Deus, que elas possam entender, como Jonas, Senhor, e caminharem em meio à tempestade, reconhecendo, ó Deus, que não podem viver sem o Senhor, em meio à aflição, à luta, em meio às incertezas da vida, Senhor. Fortalece o coração de cada um delas, Senhor, inculcando na sua mente, no seu intelecto, ó Deus, a tua palavra, o teu poder, a tua graça soberana, Senhor, a tua graça, ó Deus, que cuida, que dirige as nossas vidas, Senhor. Recebe essas vidas diante da tua presença, Senhor. Ó Deus, vindo ao encontro, ó Deus, dos anseios do seu coração, mas sobretudo, ó Deus, derramando sobre elas o que elas precisam de fato, não que elas anseiam, ó Deus, sem que esses anseios correspondam à tua vontade, Senhor. Ajuda-as, por graça, Senhor, a caminharem neste mundo, Senhor, tão pantanoso, neste mundo tão difícil, e a serem amadas, acolhidas no seio da tua igreja, Senhor. Nós as abençoamos em nome de Jesus e para a tua glória, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos orar, nos despedindo, queridos. Feche seu coração, feche seus olhos, coloque a mão no seu coração e vamos pedir ao Senhor que continue nos dando dias venturosos, na presença dEle. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça imorredora do Senhor e que a consolação do Espírito Santo de Deus continue com a tua igreja, continue com o seu povo. Dá-nos uma semana debaixo da tua presença, Senhor, quebrantados, humilhados diante da tua palavra, e nos leve em paz ao recesso do nosso lar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ide em paz.